São Paulo não resistiu ao temporal que despejou sobre a cidade o maior volume de água em um único dia em mais de 3 anos. Os rios Tietê e Pinheiros transbordaram, bloqueando as vias expressas mais importantes da cidade. O terminal rodoviário do Tietê, o maior do país, chegou a suspender as saídas de ônibus e a venda de passagens. O aeroporto de Campo de Marte também fechou. Além de provocar o colapso no setor de transportes, a chuva causou mais 6 mortes na região metropolitana. 3 vítimas eram crianças. Carlos Alberto Sardenberg, boa noite. Que dia! Em apenas 6 dias, já são 16 vítimas de soterramento em todo o estado. Pois é, André. A maior e mais rica metrópole do país não escapa da realidade das outras grandes cidades brasileiras. Falta de planejamento, políticas de habitação e fiscalização. E o trágico resultado da ocupação desordenada, principalmente das encostas, se torna ainda mais absurdo porque se repete todos os anos. Menos de uma semana, volta uma chuva insistente e mais 6 pessoas morrem soterradas. O cenário é o mesmo: construções inacabadas, encostas de terrenos íngremes, áreas ocupadas irregularmente. As crianças têm sido as vítimas mais frequentes. Em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, 2 casas foram soterradas. Em uma delas, 4 irmãos morreram. Um casal de gêmeos, Juliana e Juliano, de 7 anos, Gilmara, de 8 e João Luiz, de 20. Todos dormiam quando a terra veio abaixo. A mãe estava num cômodo ao lado, tentou salvar os filhos, não conseguiu. O pai das crianças se preparava para mais um dia de trabalho, quando o acidente aconteceu. Não deu tempo de fazer nada, o negócio caiu tudo por cima dos meus filhos. Perdi minha família todinha aí agora. Os vizinhos sobreviveram, mas perderam tudo. Seu José não vai esquecer tão cedo o que enfrentou. Eu fiquei soterrado também, até do peito, até aqui, né? Só ficou a mão pro lado de fora, foi a dona que me ajudou e foi Deus mesmo, nasci de novo. No fim da tarde, voltou a chover aqui em Santana de Parnaíba. A Defesa Civil do Estado foi acionada e fez uma avaliação da área. 7 casas devem ser interditadas, principalmente essas que ficam mais próximas ao barranco. A Prefeitura vai fazer uma avaliação da estrutura dessas casas, provavelmente algumas delas sejam demolidas e o espaço seja recuperado com áreas verdes. Sem solução definitiva, 9 famílias foram removidas para abrigos e casas de parentes. Em Itacoaxetuba, também na Grande São Paulo, a vítima foi uma mulher de 57 anos. Ela vivia sozinha numa casa construída sobre um córrego. Morreu soterrada. Numa casa ao lado, 5 vizinhos conseguiram escapar. Em Sapopemba, na zona leste da capital paulista, mais uma vítima. Um catador de papelão morreu soterrado quando o barranco deslizou, levando junto à casa dele. Eram 4 horas da manhã. Os bombeiros só encontraram o corpo 2 horas depois, com a ajuda de cães farejadores. A área considerada de risco foi interditada pela Prefeitura de São Paulo. Uma decisão necessária, mas distante de resolver o problema. Claro que eu não posso ficar aqui, só que eu não tenho para onde eu vou ficar. A chuva torrencial que caiu de madrugada fez São Paulo amanhecer em estado de atenção. O paulistano que saiu da cama cedo para trabalhar viveu um pesadelo. São Paulo acordou em meio a um pesadelo. Os principais rios da cidade, o Tietê e o Pinheiros, transbordaram. A chuva começou na noite de segunda-feira e seguiu por toda a madrugada. O estado de alerta na Marginal Tietê foi decretado às 5h55 da manhã. Muitos motoristas já estavam ilhados. De segunda para terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou em média 99,7 milímetros de chuva na capital. Os alagamentos se multiplicaram. Foram quase 100 e vários pontos ficaram intransitáveis durante horas. As marginais mais pareciam estacionamentos. Estou pedindo um avião para chegar no meu serviço. Quem se aventurou ficou no meio do caminho. Às 9 horas foram 128 quilômetros de lentidão. Um caos que atingiu até quem vinha do interior para a capital. É difícil com esse calor, né? A gente nem almoçou ainda. Erramos o dia de vir para São Paulo. Na hora do rush, pontos de ônibus vazios. Muitos passageiros desceram e tentaram continuar a pé. Era água por toda a parte.
3 linhas do trem metropolitano pararam. Os trilhos ficaram embaixo d'água. Na estação que fica perto da Marginal, os trens tiveram que se alternar circulando nos 2 sentidos pelo mesmo trilho. Nem os aviões escaparam da enchente. O aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, foi fechado para pousos e decolagens. Pistas e hangares ficaram alagados. No meio do congestionamento, uma grávida teve que ser resgatada por um helicóptero quando estava a caminho da maternidade. O parto atrasou, mas a mãe e a nova paulistana passam bem. A guerreira e toda metida, né? Porque já veio querer ficar mostrando para todo mundo, já que é um artista. As pistas da Marginal Tietê ficaram interditadas por cerca de 6 horas. Somente por volta de 12h30 a água começou a baixar e o trânsito pôde ser liberado aos poucos. Mas os motoristas ainda seguiam com dificuldade. Os serviços de limpeza se mostraram bastante adequados. Eu queria registrar que nenhum piscinão teve problema, todos eles se comportaram muito bem. Isso mostra que eles estavam preparados para as chuvas e vamos continuar mantendo os investimentos realizados. No começo da tarde, a chuvarada diminuiu. Depois de mais de 12 horas, São Paulo saiu do estado de atenção. A cidade tentava voltar ao normal, já temendo aquele congestionamento de fim de tarde. Mas São Paulo, imprevisível como é, ficou quase irreconhecível. Há muito tempo não era tão fácil atravessar a cidade às 6 da tarde. É porque o pessoal não conseguiu ir trabalhar, muita gente voltou para casa antecipadamente, enfim, o dia útil acabou muito antes das 6 da tarde. Bom, vamos ver agora como está o trânsito em alguns pontos de São Paulo neste momento. Temos aí a 23 de maio, está tudo bem. Trânsito normal, sem congestionamento e sem complicações maiores. Depois nós temos o que? A Marginal do Rio Pinheiros, também tá bem, né? Dadas as circunstâncias, está bem, sem maiores problemas. Ali aquela pista que vê as luzes brancas do pessoal vindo, também movimentando bem. E que mais? Agora temos a Avenida Paulista. Olha aí, a Avenida Paulista também é normal ali, o trânsito é meio lento, mas isso aí também está normal, andando como se fosse sem maiores congestionamentos.